Só pra dizer, Lucas, aprende com o Tom, ele faz claquete. Galerinha, essa câmera aqui, tô mal acostumado. Pô, o Thiago dos Santos aqui, começando mais um episódio pra vocês. Mano, eu sei que hoje vocês estão sem aquele nego bonito do sorriso Colgate aqui, o Mano Vitor, porque a gente tá. Vocês estão ligados, mano. A gente é CLT, a gente depende do nosso trabalho também, mano. Então, por conta disso, eu vou deixar um recadinho importante pra vocês, lembrar pra vocês, não joguem o Tigrinho. E se for jogar, mano, eu vou deixar a chave Pix aqui, vou deixar nos comentários, na onde for. Ajuda a gente lá, a gente tá sem o apoio por enquanto, ajuda a gente lá, porque a gente gosta de fazer isso aqui, vocês gostam de assistir. Então é isso. Outro recado, YouTube, ó, foi a deixa, hein? Ó, o Vitor que faz esse negócio de blogueiro aí. Mano, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, compartilha e etc, etc, etc. A gente tá no Spotify também, a gente vai dar uma atualizadinha lá, mas a gente tá lá no Spotify. Se você não quiser ver a gente, você escuta, tá no trabalho, tá no trânsito, coloca lá e se diverte. Beleza? Hoje a gente tem uma convidada aqui que é. Mano, é a arte em pessoa, tá ligado, mano? É a arte em pessoa. Eu vou deixar ela apresentar o trabalho dela aqui e tudo mais, mas vou dar o nome aí, ó. É Gleidne Maciel. Ó, Isso uma aí. salva de palmas pra ela. Seja Olá. bem-vinda. Obrigada. E fala um pouco de você, Resumidamente, sei lá. bom, vou fingir que não tô nervosa. Eu sou a Gleidne, eu tenho 28 anos, trabalho com arte, danço desde os meus 11, 12. E aí, nos últimos 12 anos, 11 anos, eu comecei a ser arte educadora e tô nesse corre de, além de dançar, ensinar as pessoas a dançarem. E através da dança, eu encontrei várias culturas diferentes, então comecei a produzir também, sou produtora cultural. Ai, vamos conversando, tem muita Vamos, coisa, tem vamos, muita vamos. coisa. Eu me identifiquei muito com o seu trabalho porque eu fiz dança também, há muito tempo atrás. Também comecei com uns 12 anos ali, faz um pouco mais de tempo. E só pra deixar a galera mais clara, você é professora de jazz? Eu trabalho, na verdade, com vários estilos de dança. Quando eu comecei no jazz, né? Quando eu era novinha. E é curioso, porque sempre quando eu falo sobre isso, eu acho que eu comecei velha, teoricamente, assim. Porque as pessoas que trabalham com dança, dançarinas É. principalmente, começam com 5, 6 anos, começam no balé clássico. Então, pra mim, ainda foi mais tarde, né? Eu comecei com 12 anos no jazz. E aí eu fazia aula no poliesportivo, né? Perto da minha casa. E, inclusive, isso já é uma coisa que eu acho importante falar, porque praticamente não, tudo meu período de como aluna foi em espaço público ou através de bolsa. Então eu nunca precisei pagar uma mensalidade para poder fazer aula. Então minha formação é toda dessa forma. E aí eu fazia aula de jazz e com o tempo comecei a ficar com vontade de fazer aula de outras coisas também. Aí eu entrei no balé, entrei nas danças urbanas e com as danças urbanas eu conheci a cultura hip hop, que é onde eu me identifico hoje em dia, né? E depois já fiz de tudo, sapateado, dança de salão, dança contemporânea. Aí fui para as outras expressões artísticas também, como teatro, capoeira, canto. Já fiz, eu gosto de todas as expressões culturais e artísticas. Só que desenho eu sou péssima. Então, assim, acho que é a parte da arte visual ali que eu só não encaixa, mas o restante eu gosto de arriscar. Ah, isso aí é meio controverso, porque eu falo que desenhar todo mundo sabe. O Nossa, problema é que é que a você gente não quer viu. comparar o desenho com o desenho dos Eu outros. sou Isso aí muito tá ruim, eu errado. sou muito ruim. Nossa, eu sou muito ruim. Mas assim, eu sei que posso aprender. Tudo é aprendível. É, assim como dançar, você não aprendeu da noite pro dia. Exatamente, Teve que exatamente. torcer muito o pé, essas coisas, né? A gente sabe como é. E você perguntou sobre que aula que eu dou, né? Hoje em dia eu dou mais aulas de jazz e danças urbanas. Já trabalhei, né, com outros estilos também, mas acho que a vida vai levando para esses caminhos, então eu trabalho mais com jazz e danças urbanas, e o balé eu trabalho só com crianças pequenininhas, com baby class, que é o que eu fico mais à vontade. Ah, mas a desencargo de consciência, danças urbanas também permeia pela criançada, não? Com certeza. Na verdade, eu até comecei a dar aula de danças urbanas com crianças. Meus primeiros lugares que eu dei aula, assim, assumindo turma somente minha, foi em creche. Porque é o que mais tem procura, né? Creche particular. Então, as primeiras turmas que eu dei aula foi Baby Class e Hip Hop para crianças de 2, 3 anos. É lógico, você não vai passar um wave, que é, por exemplo, a técnica para uma criança de 2 anos, mas tanto no balé, quanto do jazz, quanto danças urbanas, é uma dança... são atividades lúdicas. Então, a gente utiliza da dança, mas através de meios lúdicos, né? Para trabalhar com essa criançada. É bem legal. Eu fico brisando porque a minha filha tem um ano e meio só por enquanto, mas eu já fico pensando um monte de coisa pra ela fazer daqui a um tempinho, sabe? Então eu já fico O que ali, ó. tem de pai e mãe que manda mensagem, inclusive, ó, eu vou falar pros pais e pras mães. Calma.
Seus filhos vão crescer. É sério, o que tem de gente mandando mensagem pra mim com filho com 1 ano e meio, com 2 anos, querendo colocar pra fazer aula, eu entendo. Eu tenho um filho de 6 anos, né? Então, assim, eu entendo que a gente quer, né, que nossos filhos tenham contato com a arte, mas é bom preservar também essa primeira infância, sabe? É bom preservar esse momento dentro de casa. Sim. O que eu vejo de gente querendo tacar filho em atividade, Ah, inclusive, eu não. sei que eu sou assim também, mas assim, é bom a gente deixar eles serem bebês ainda, serem Tudo tem seu crianças, tudo tempo, tem o né? tempo. Não, eu fico pensando de colocar ela, mas quando ela já tiver mais tipo assim, eu quero fazer. Uhum. Não quero ficar forçando, não. Isso aí eu acho meio que sacanagem. Aham. E dançando, como começou você dar aula? Como é Uhum. que veio isso na sua cabeça, assim? É, quando eu era criança, meu sonho sempre foi ser artista, né? Eu acho que esse glamour, coisa do palco, sempre chamou muita atenção. Então, quando eu era pequenininha, assim, bem petitiquinha mesmo, eu gostava muito de atuar na minha cabeça, eu queria ser atriz, então eu fazia muito aula de teatro na escola. Inclusive, poucas pessoas sabem disso, que o meu primeiro contato com a arte não foi a dança, foi o teatro. Eu comecei fazendo teatro na escola. E aí, eu gostava muito disso, né? Aí, quando eu conheci a dança, meu sonho era ser bailarina, dançarina, dançar em clipes e ir pra eventos, festivais. E a minha professora sempre foi muito presente, né? A Isildinha Prado. Hoje em dia, ela atua em Jacareí, né? Sempre foi de Jacareí, mas ela dava aula em São José. E aí, a Isildinha começou a me chamar pra ajudar nas turmas dela. Então, eu com 15, 16 anos já ajudava na turma dela. E foi aí que começou a despertar. E quando chegou na época de fazer faculdade, eu queria fazer faculdade de dança, porque eu queria trabalhar somente com dança, né? Só que assim, sem condições, porque aqui em São José não tem. Hoje em dia até tem, é, online. Mas aí na época eu fiz a prova, fiz o Enem, tudo, e aí eu consegui a nota no SISU, né, pra poder estudar na Bahia. Aí minha mãe falou, tipo, Bahia, 17 anos, eu não vou pra Bahia, né? Tem nem condições financeiras pra isso, e nem como é que você vai deixar sua filha de 17 anos. Eu acho que é um processo que a gente não quis passar. E aí eu fiz educação física. E na faculdade de educação física eu me enxerguei como professora. Então a faculdade de educação física me trouxe mais esse olhar de lecionar mesmo. E aí eu ficava nessa dúvida se eu queria trabalhar dentro de sala de aula como educadora física, né? Ou se eu queria trabalhar somente com a dança mesmo. E hoje em dia eu não me enxergo trabalhando como professora de sala de aula de educação física, mas quem, não sei, né? Vai que É, muda. E aí foi assim o processo. Então, quando eu comecei, com 17 anos, já assumi uma turma só minha. Com 18, comecei a dar aula nas creches da vida. Aí foi indo assim. E hoje eu me vejo muito mais como professora do que como dançarina, lamentavelmente. Porque quando a gente gosta de fazer a arte é diferente. Tem uma diferença de você ensinar e de você dançar, de você praticar. E acredito que seja pela questão financeira mesmo, né? Porque quando você é só dançarina, você só faz aula, então você tem que pagar provavelmente pra isso, ou você tem que investir tempo, tem que investir dinheiro, e a vida adulta vai batendo, né? Não tem como você ficar só fazendo aula ou ficar indo pra festival, ficar gastando dinheiro. Eu me tornei mãe com 22 anos, então cada vez mais eu tive que olhar a dança com um olhar profissional. E aqui em São José, na verdade no Brasil todo, mas né, eu tenho propriedade para falar de São José dos Campos, aqui em São José não tem muito incentivo para você trabalhar com arte. Você não vai ter um apoio financeiro para você só ser apenas dançarino. Então, o caminho que você encontra para ganhar dinheiro continuando na sua área é ser arte educador. E aí eu encontrei a paixão nisso, então e eu me vejo ainda muito. assim, infelizmente, não é um retorno Não é um merecido. retorno merecido. Porque ainda carrega muito o estigma de que ser artista é ser vagabundo, né? Uhum, É muito triste isso. Sendo que ser artista é ser livre. Você faz o que seu coração tá te mandando, né? Dificilmente você vai ver um artista querendo se aposentar ou reclamando, tipo, claro, que o corpo às vezes pede. Então, tipo assim, hoje eu não vou porque o joelhinho tá difícil mesmo, sabe? uhum, Mas lá dentro você quer estar no palco, você quer uhum. estar se apresentando, você quer estar fazendo. Que é a Chuck Berry, por exemplo, lançando o CD álbum com 92 anos. Falecido já, infelizmente, mas estava lançando o álbum com Uhum. mais de 90 anos. Sim. Porque a alma do artista é livre e jovem daqui até sempre, né? Sim, e né, você falando sobre essa questão de a pessoa reconhecer aquilo como trabalho, né? Por exemplo, eu ir a uma festa é um trabalho, parece que não, mas assim, ainda mais a gente trabalha com produção cultural também, não só apenas professora, então tem muita coisa que a pessoa, nossa, mas você só fica aí no, em apresentação, você só vai fazer workshop, você vai dar um workshop, você vai dar uma aulinha, parece que não é uma coisa tão
importante. Mas nosso trabalho é isso. E eu gosto mesmo. Que bom que o meu trabalho é em eventos, que bom que o meu trabalho é em festas, né? Sinto muito se o seu não é, mas o meu é. Eu ia falar isso, desculpa se você bate cartão todo dia, tá estressado com o seu trabalho, eu não passo por isso. Uhum. A gente passa por outros tipos de estresse, É, mas. e assim, a gente viu agora que voltou o desfile do carnaval aqui em São José. Uhum. E você teve até uma participação bem consagrada agora, né? Foi. Loucura isso, inclusive. Eu tive contato com o carnaval também, inclusive antes, acho que na mesma época que eu comecei a fazer jazz. E aí eu era passista, né? E na época eu desfilava aqui em São José dos Campos mesmo, desfilei em algumas escolas como passista, em algumas como comissão de frente. E aí parou o carnaval de São José dos Campos, porque, né? Cidadezinha abençoada. É. E aí parou o carnaval de São José e ficou 13 anos sem carnaval. Há 4 anos eu decidi voltar a ter contato com o carnaval, porque não só por causa da cidade, mas a minha rotina. Então eu envolvi muito com a cultura hip hop e é muito doido. Quando você começa a. Você se enxerga dentro da cultura hip hop, você fica chato. Pelo menos eu fiquei muito chata. Então tudo eu era contra tudo. Ai, porque eu sou antissistema, ai, porque eu sou anti isso, eu sou anti aquilo, eu odeio a mídia, eu odeio televisão, e tal. Então, assim, eu era bem revoltada. Eu sou até hoje. Eu era muito revoltada, assim, eu acho que até ao extremo. Então, eu acho que esse período também, dos meus 14, 15 anos, eu me afastei do carnaval, porque eu tava muito focada no hip hop, assim, na cultura hip hop em si. Então, o meu foco era outro. Eu me sentia prazer em estar envolvida em evento, em batalha de rima, em batalha de dança, em vez. Então, isso que eu me sentia confortável. E aí, eu comecei a sentir muita falta, né? Porque eu acompanhava o carnaval, às vezes, pela televisão, mas eu comecei a sentir muita falta. Parecia que tava um vazio. E aí, eu decidi que, acho que foi 2022, 2023. Falei, vou voltar pro carnaval. E aí, em 2023, eu voltei, eu entrei em contato com o Advan, que ele é uma das pessoas responsáveis em movimentar o carnaval daqui da cidade e levar o pessoal para desfilar em São Paulo. Ele já tinha um contato lá em São Paulo. E aí, o primeiro ano eu desfilei só por desfilar, né, como componente mesmo. E a partir do segundo ano, ele me chamou para ser, como que é o nome da palavra? Coordenadora de ala. E aí eu comecei a levar as pessoas para desfilar em São Paulo também. Então eu preparava as pessoas, ensaiava elas e levava para desfilar em São Paulo. Fazia esse trabalho de recrutar, né? Preparar e cuidar do desfile lá. E aí eu falei, cara, por que que eu fiquei tão tempo longe disso? Sendo que eu amo isso, eu amo carnaval. Eu cresci, né, tendo contato. E nesse ano de 2026 veio o convite para mim para eu ser carnavalesca da escola de samba aqui de São José do Raízes. O carnaval ficou 13 anos parado aqui em São José. E aí, finalzinho do ano passado, em outubro, entraram em contato comigo. Até então, o convite veio para eu ser coreógrafa da comissão de frente. E aí, eu cheguei, né, na primeira reunião, conversando com o pessoal que estava ali presente, e tava todo mundo muito perdido. Não por erro da escola, mas porque tava 13 anos sem carnaval. Então, muita gente tinha parado, muita gente tinha. Meio que dá uma enferrujada, né? Muita gente tava assim, e aí, como é que a gente vai fazer? Porque decidiu, tipo, de última hora. E aí, em outubro, eles ainda falaram que talvez teria verba, e tava sendo conversado quando que seria, como que seria. Só bateu o martelo mesmo em dezembro. No dia 5 de dezembro foi quando bateu o martelo que realmente teria o desfile. Então a gente teve de 5 de dezembro até o carnaval para poder fazer o desfile acontecer. Ah, você quer meu celular tocando. Enfim, para fazer o desfile acontecer. Então foi uma loucura, porque daí eu cheguei, comecei a passar minha visão, né? Até então era pra eu ser só coreógrafa, daí eu falei, olha, que se a gente fizer tal coisa, se fizer tal coisa, se precisar de ajuda nisso, pode falar comigo, ajuda naquilo. Aí a presidente, né, ela me falou, você quer ser carnavalesca da escola? Aí eu, Eita. carnavalesca? Eu falei, Eu, pera, eu tava esperando uma coisa e de repente. ei! E aí, claro, eu já gostava, né, já estudo bastante, eu gosto muito de estudar qualquer coisa. E aí, quando veio essa proposta pra mim, eu falei, não, eu aceito. E aí eu fui estudar carnaval. Fui estudar, 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 ver vídeo, ver documentário, assistir as pessoas falando sobre como que é o processo do carnaval. Nossa, fiquei muito tempo assistindo. Fiquei, assim, dezembro e janeiro todo pesquisando bastante. E aí a gente foi pra avenida, né, no dia do desfile, e fomos consagrados como a melhor escola na avenida. Uhum. Aí, é pouco pra vocês? É pouco? Pra mim não é, não. A escola de samba Raízes do Campo dos Alemães, tá, gente? Não sei se eu falei o nome. Eu desfilei em uma há muitos anos atrás, que eu nem sei se existe ainda, que é a Unidos da Vila, que era da Vila Nair.
também foi tudo por conta do hip hop na época que eu fazia, porque na época eu não trabalhava, era garoto, então eu tinha que pagar de algum jeito e foi uma verba que voltou pra gente. Uhum. Mas é muito louco, é muito. Nossa, é uma vibe muito da hora. É muito gostoso. E assim, foi uma perspectiva diferente, né? Porque eu gosto sim, de estar dançando. Eu acho que cada vez mais eu tô ficando mais na organização das coisas. Então, é muito mais louco. Você ter que se arrumar todas as alas e pensar qual que vai ser a fantasia, se tem a ver com o tema, se não tem a ver. E o principal, foi sem verba, né? Esse ano, o Carnaval de São José dos Campos não teve verba, não teve verba. Porque assim, o que eu ouvi de comentário em rede social da galera falando, né, quando souberam que teria o carnaval. Ah, é porque tá faltando dinheiro na saúde, estão Ah, investindo mas é dinheiro nisso. reclamação desde o Ai, tá Gênesis, faltando né? dinheiro na educação e estão colocando no carnaval. Não teve verba no carnaval. Nenhuma escola recebeu verba. A única verba que a gente recebeu, a gente não, né, que eu acho que eles gastaram, investiram, foi na estrutura do desfile, que é colocar a arquibancada, isolar a Que rua e provavelmente som. provavelmente já devia estar em algum depósito lá, sabe? Então, assim, infelizmente, porque merecia. E quanto mais eu fui estudando e descobrindo sobre o carnaval, eu vejo quantas pessoas que trabalham para fazer o carnaval acontecer e não é zero remunerado por isso, né? Que é uma coisa que é o patrimônio do Brasil, né? Não, é E as isso pessoas não porque ganham às dinheiro com vezes isso. muitas pessoas que estão lá nas redes sociais reclamando, tava lá assistindo, Ficava lá né? assistindo. É de Tava lei. curtindo o carnaval, tava Nossa, aproveitando o feriadão. e doideira, você foi em outubro, aí em dezembro teve certeza de que ia rolar o negócio e de Uhum. repente caiu, você vai ser carnavalesca. Pô, que responsa, é muita coisa. Foi. E sou muito grata, assim, pelo convite. Quem me chamou, né, foi o vice-presidente da escola, que na época era o vice, né, o Robinho. E aí, isso foi uma coisa também que foi uma loucura que aconteceu com a gente, porque, ó, vai chorar já. A presidente da escola, ela faleceu uns 20 dias antes do desfile. A presidente da escola. E aí, ela foi uma das pessoas que mais lutou para o Carnaval voltar em São José. E ela não pôde estar presente nisso. E aí o Robinho, né, que era o vice-presidente na época, me chamou. E ela, eu encontrei com ela e ela me chamou para ser carnavalesca, então foi um convite dela. E assim, eu me sinto muito honrada, né? Na época que eu comecei a desfilar lá, novinha, quando eu era passista, já era da escola do Raízes também. E, e não foi, não era, ela não era presidente na época. Então, o período que ela se tornou presidente, eu já estava afastada. Então, quando eu voltei para a escola, aí eu tive contato com ela e ela faleceu. Que responsa, hein? Então, foi. E a gente tentar manter esse legado, né? Honrar toda a luta dela, tudo que ela quis, que ela planejou. Então, foi muito significativo até a gente ter ganhado esse prêmio, porque nós somos a única escola que é da Zona Sul, de São José dos Campos. É uma escola do bairro do Campo dos Alemães, que é um bairro periférico, um bairro tirado por todas as mazelas possíveis. E a gente consegue se organizar. Enfim, é uma resistência cultural muito grande lá. Então, eu tive que entrar ali pisando devagarinho, entender que já existe uma história, né? A escola já tinha uma história, já existe uma fomentação muito grande ali no bairro, só que ao mesmo tempo estava parado. Então eu tive que chegar pisando fofo, mas ao mesmo tempo numa posição de liderança. Então foi desafiador para mim também, psicologicamente falando, assim, sabe? É, Chegar, conquistar o respeito de pessoas que já estavam lá e ao mesmo tempo mostrar o meu respeito por essas pessoas. e fazer isso tudo num espaço de tempo curtíssimo. Uhum. É, você é nascida na Zona Sul ou você já é da Zona Leste Eu desde sou da sempre? Zona Sul. O Júlio, que é meu marido, mozão, Um abraço ele, pro Júlio aí, ó. ele fala que ele me roubou. Ele me roubou da Ele é Zona. da Leste. Ele é da Leste. Eu sou da Zona Sul, né? Minha família até então era também dessa região, do Colonial, Imperial ali. E aí eu cresci no Parque Industrial. E eu falo que é um dos meus privilégios também, sabe? Não sou numa família rica, muito longe disso. E assim, mas o Parque Industrial, querendo ou não, é uma região que já tem mais acesso. Sim. Então, assim, da minha casa, eu tinha 3 pontos de cultura em volta da minha casa. Se eu andasse um pouquinho, eu ia no Vale do Sol, se eu andasse um pouquinho, ia no Morumbi, se eu andasse um pouquinho ali no Centro da Juventude, no Parque Industrial mesmo, então tinha muita coisa ao redor. Então, eu tive acesso a muitas coisas culturais por causa disso, porque eu morava numa região boa, eu morava ali perto da Bacabal, sabe, na Sim, sim. Cope. Então, assim, tinha tudo ali ao redor, né? E aí eu fui pra Zona Leste depois que eu conheci meu marido. Ele me roubou pra É, então Leste. você admite que ele te roubou Ele mesmo. me roubou. A escola de samba raiz e o grupo de hip hop tem alguma ligação? Não. Sim, o Deixa, Advan, que ele é um fiquei dos curioso. fundadores, o Raiz está falando que tinha lá do campo. Aham. O Advan, ele fazia parte do Raiz. Eu já dancei contra eles há muito tempo atrás. Inclusive, um abraço pro Digué, que também dançou lá. Olha só. Eu sou novinha, né? Então, assim, na época eu não conhecia. Eu tenho 28. Eu acho que. Eu não sei que ano que era isso.
Faz tempo. Eu acho que eu não era nascida, ou se eu era nascida, eu era Não, muito nova. Não, acho que também, é não, é de não 2000. exagera, velho. É de 2000, eu acho. Por favor, Então, eu tinha 3 anos. Cara, nas últimas entrevistas, bom, todas as entrevistas desse ano, eu sempre fui o mais velho aqui na sala, cara. E isso me dói, cara. Isso me dói, mano. Mas foi, Acho que comecinho de 2000 foi ali. 2000, então eu tinha 3 anos, eu nasci em 97. Eu tinha 3 anos. Então, assim, eu não tenho muita propriedade pra falar sobre isso. Mas tem ligação sim. Tem ligação sim. Que massa, Com um grupo. que massa. Com a dança, você ainda tem coisas que você não fez e que você sabe que você vai fazer? Tipo assim, que eu quero fazer, eu vou fazer ainda. Porque a gente vê que você não é uma pessoa que, tipo, fica na indecisão, assim, eu não sei, talvez eu faça, talvez não, eu quero fazer, eu vou Não. fazer. Eu tenho um suricutico. E assim, Acho que todo mundo devia ter, né? Todo mundo tem que ser mais persistente. inclusive, eu acho que isso é uma coisa que é admirável e talvez as pessoas observam muito, que eu tenho muita sagacidade, sabe? Isso é uma coisa que eu me orgulho de falar, né? Questão de ser prepotente, né? Orgulhosa, mas é porque eu gosto de ser assim e eu fui ensinada a ser assim. Então, o que eu quero, eu vou até conseguir, sabe? É, na dança, eu não sei me sinto tão realizada, talvez ir para algum outro lugar ensinar. Por exemplo, ou aprender coisas também. Meu lado dançarina, eu quero aprender muita coisa. Nossa, principalmente no Brasil, assim. O Brasil é muito amplo, tem muita cultura. Nossa, eu não vejo a hora de conseguir ir pro Rio de Janeiro fazer aula de passinho com o pessoal lá, dançar o passinho, mesmo funk, sabe? E aprender a dançar. Então, eu tenho vontade de, quanto dançarina, conhecer mais culturas diferentes, né? Aprender danças diferentes, dançar afro, eu queria me aprofundar mais nisso também. Então, é isso, como dançarina. E como professora, eu tenho vontade de, sei lá, ir pra fora do país, talvez, assim, ensinar, imagina, levar um pouquinho do meu conhecimento para outros países, trazer esse olhar brasileiro. Se você é empresário, você é um cara que, mano, ama dança e tem dinheiro sobrando, mano, vamos patrocinar, Vamos, vamos ajudar essa galera, pô. vamos. Você é louco. Eu amo dança. Eu adoro ver dança. Eu gostava muito de dançar. Hoje eu confesso que, tipo, as coisas. A vida leva a gente pra vários lugares, então às vezes a gente se distancia um pouco. Mas eu ainda me considero muito um dançarino aqui dentro, assim, sabe? Só vai dar risada se você me ver dançando hoje em dia, mas Mas é é isso, a isso. dança é algo que faz parte do nosso Sim. cotidiano, né? É arte no geral, mas as pessoas colocam dança como se fosse uma coisa de outro mundo, mas todo mundo dança, todo mundo tem alguma coisa. Pode ser que você tenha uma dificuldade ali, tenha uma coordenação motora um pouquinho meio assim, pode ser, mas tudo isso é Mas aprendível. é treino. É treino. Uhum, é E treino. tendo o professor certo ali que incentiva, que identifica a sua personalidade. Pô, vamos treinar dessa forma aqui. Porque, assim, eu não sou. Eu já tive professores, não só de dança, mas, assim, de outras coisas, que eram mais rígidos. Não, você tem que fazer desse jeito. Uhum, Eu acredito, assim, para alguns funciona, para outros não. Eu acho que depende muito da personalidade da uhum, pessoa, sabe? Então, sim. tipo. Eu sou um cara que eu gosto muito de deixar tudo aquilo que eu faço de uma forma mais extrovertida, brincar e tudo mais, Aham, fazer as pessoas darem risada. Eu dei aula de coquetelaria por um tempo e eu sempre deixei um espaço mais leve, assim, porque eu acho que pra mim eu consigo me desenvolver mais e eu consigo absorver mais também. Então, uhum, pra mim funciona, uhum. sabe? Então, às vezes eu acho que é isso, sei lá. Tem muitos caminhos diferentes, né? De trabalhar com dança e, no caso de ser professora. Quando você trabalha em academia, é uma perspectiva diferente, é uma atmosfera diferente. Quando você trabalha com academia, porque tem esse ar competitivo. Não adianta falar que é a mesma coisa porque não é. Então, academias de danças são mais rigorosas. E aí, eu tive contato primeiro com o jazz, então foi mais ou menos nessa linhagem. E aí, eu, quanto professora, eu tentei equilibrar isso, porque também não dá pra fazer uma coisa muito livre, muito aberto. Então a gente tem que trazer uma disciplina e ao mesmo tempo trazer a técnica, trazer isso sem ser uma coisa que vai ter vai prejudicar o aluno ou a aluna ali de forma psicológica, né? E atualmente eu não trabalho em nenhuma academia, né? Eu trabalho muito com a arte e educação mesmo, em escolas, em instituições, Acaba te dando trabalho uma com fundais. liberdade a Não, mais, e né? aí a gente trabalha, nem sempre é a técnica, sabe? Eu falo que a gente usa da dança para trabalhar com outras coisas. Então, assim, quando você chega numa fundais da vida, você vai querer obrigar a pessoa a ficar ali parada fazendo um exercício. Rararara. A pessoa só quer sair da casa dela. A pessoa tá ali por outro motivo. Ela não tá ali porque ela quer ser uma dançarina profissional. Pode ser que um dia ela chegue sim, mas não é ali que é o objetivo. Não é aquele que é o objetivo, sabe? Então, hoje em dia eu vejo a arte de uma forma totalmente diferente do que eu via 5 anos atrás, por exemplo. Tanto que quando a gente abriu o centro de artes, acho que depois você pode aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Eu queria muito, né? Eu e o Júlio, a gente pensava muito nesse lance de levar a arte e a cultura ali para nossa região, onde pessoas não tinham acesso, porque a Fundas que hoje eu dou aula não tinha, né? Tava desabilitada.
Então, quando a gente abriu o Centro de Artes lá, foi com esse foco. Mas tinha uma pegadinha acadêmica também. Então, eu pensava, eu levava o pessoal para competir. Então, era uma coisa diferente. Pode ser que algum dia eu volte a fazer isso. Mas hoje em dia eu chego à arte de outra forma. Então, quando eu comecei a dar aula em escola, né? Eu dei aula por o ano passado. Eu dei aula num espaço chamado Projeto na Comunidade Magnífica. É uma comunidade católica que eles têm um projeto lá chamado Projeto Social Kids. Eu conheço, que é bem na região É onde no minha mãe mora ali, eu Sim. conheço lá. Não, e assim, o trabalho lá é incrível, assim. Eu tive que sair de lá por causa de outros projetos que eu peguei esse ano, mas ali foi um dos lugares que virou ainda mais a minha chavinha de, cara, eu falo que eu vou dar aula de hip hop, mas a gente ensina isso aqui de hip hop, isso aqui sobre respeito, sobre educação, sobre cultura, sobre pertencimento, e isso aqui é trabalho psicológico, você trazer a criança pra perto. A criança às vezes só quer receber um abraço que ela não recebe dentro de casa, sabe? Você resumiu bem o que que é arte coletiva, né? A arte Uhum, coletiva, acho que é muito isso. uhum, Sei lá, é sobretudo o pertencimento, né, mano? Você poder fazer a pessoa que você não sabe como que é a vida dela fora dali. uhum, Alguns se abrem, alguns trocam uma ideia com você, você tem contato, uhum. outros não. Exatamente. Aí tem uma galera que às vezes tá passando um perreco em casa, E que a ali é o maioria tá, momento. né? Cada um de uma forma diferente, mas a maioria tá. Assim, eu comecei a trabalhar num projeto novo, né, essa semana aí, nesse mês, que é o do Transformando o Amanhã, que também é um projeto através da Petrobras. E aí, só que eu tô atendendo as escolas da Vila Industrial ali, é uma região quase central. E eu já vejo diferença no jeito das crianças falarem, das crianças olharem, porque eu só tava atendendo Jardim São José e Pinheirinho. Então, e olha a loucura, porque assim, de carro é 15 minutos de distância desses lugares, mas aí a gente já entra na questão territorial. Faz muita diferença o território onde você mora, do jeito que você se porta, sabe? E aí são crianças também que também são não têm condições financeiras tão altas, mas que também passam por várias questões, mas a gente vê a diferença na forma que eles enxergam o mundo. É muito mais possível para eles. É, pode Quando você não, trabalha com a pode não ter periferia é muita diferente. condição, mas tem mais acesso, Tem né? mais acesso, esse que é o ponto. Tem Isso mais faz muita acesso. diferença. Faz toda a diferença. Então, eu já enxergo a dança de uma forma diferente hoje em dia, sabe? Eu não consigo mais ser uma pessoa que vou ficar brigando ali pra aquela menina esticar a perna e puxar a ponta do pé e fazer tudo perfeitamente. Tá, ela tava dando com a perninha dobrada, mas pelo menos ela tá aqui, sabe? Eu acho Não, que e a às gente cobra vezes. técnica, mas ao mesmo tempo a gente quer Não, trazer eles pra perto. mas às vezes, ali nos seus primeiros meses de aula ali, ela tá com um pouco de dificuldade, Uhum. mas daqui a pouco ela começa a enxergar a importância dela também seguir o Técnica. rigor Ah, da técnica, uhum. sabe? E isso pode virar a chave e ela se sentir mais com vontade de se profissionalizar e virar uma Uhum. dançarina Sim. foda aí e tal. Pô, Aham. isso é a beleza da arte. Isso é muito doido, né? Você falou isso agora, eu lembrei do João Vitor. Que ele é um aluno meu que hoje em dia é professor, né? Isso aí dá Ele. uma aquecidinha, né? Nossa, isso é uma coisa muito doida, assim. Ele tem 18 anos agora, ele Olha que acabou de fazer massa. 18 anos. E assim, é claro que muitas coisas fazem diferença. Ele é filho da Márcia e do Mestre Laudeni, do Ponto de Cultura do João com Mistura da Raça. Então, assim, Já entrevistamos eles aqui. ah, Inclusive, um é? abraço, porque eles são demais. Eles Eu são, sou muito eles suspeito, eu gostei muito é deles. família, é família. E assim, o João começou com 13 anos comigo, né? E aí ele começou porque eu dava aula, já dava aula no ponto de cultura, que é o espaço dos pais dele. E lógico que isso faz diferença. Pô, seus pais são donos de um ponto de cultura. Então é claro que o acesso, a influência que tem, né? E eles vivem da arte, então é diferente. Mas ainda assim, eu consegui ver um aluninho ali que ele chegou, nossa, todo tímido ali, sim, todo pra dentro, quando ele começou a fazer aula. E aí hoje em dia ele anda aqui, ó. João anda aqui. Ixi, fala uma coisa pra ele pra você ver. Então, assim, essa autoestima que ele criou também, sabe? Através do pertencimento. Então, ele se enxerga hoje na dança. Mano, isso é. Não tem o que falar sobre isso, sabe? Porque você pega um pré-adolescente ali que às vezes não tem nem direcionamento muito na vida, não sabe muito bem o que que vai ser, o que que vai fazer. E hoje em dia eu consigo trazer ele cada vez mais pra perto. Ele já gravou videoclipe comigo, e aí eu já indiquei ele pra trabalho, agora ele tá começando a dar aula também. Então, às vezes parece que não. E eu sempre uso ele como exemplo em qualquer lugar que eu vou, né? Eu dou aula pra molecada de 11, 12, 13 anos. Sempre falo, sabia que tive um aluno, começou da idade de vocês, hoje em dia ele é professor? Eles ficam, sério? Eu falei, é possível. Só que assim, existem realidades e realidades, né? É claro que eu falei, a realidade da vida dele, do acesso que ele teve, ele tem contato constantemente é uma coisa. Mas eu acredito que é possível sim. Então sempre é isso, né? Fortalecendo e criando sonhos ali na cabecinha dessas crianças para elas não se perderem.
Até porque sucesso é uma coisa muito relativa. Uhum, E, assim, esperar que todas as crianças vão ter sucesso na dança ou ficar só na dança, isso é esperar muito. uhum. Mas só o simples fato delas, através daquele período que fizeram dança com você, não se envolverem com coisa errada, Exatamente. isso já é um sucesso tremendo O pra que eu mim. uso nas minhas aulas, assim, eu converso. Eu sempre faço muita roda de conversa. Eles devem me odiar por isso também. Eu faço muita Ou, roda. ou não, né? Eu faço muita roda com os alunos. Nossa, o tempo todo. Toda aula, praticamente, vamos conversar, vamos conversar. E eu vejo que é o lugar que eu tenho esse lugar, sabe? Eu tenho esse poder de transformar, que aqueles 20 minutinhos ali, às vezes posso virar a chave daquele aluno. Então, eu falo, pode ser que daqui a 1, 2, 5, 10 anos, vocês nem lembram da minha cara, não lembram do meu nome, porque é difícil. Você não vai lembrar, talvez, nem o passo de hip hop. Mas eu quero que vocês lembrem sobre perseverança, eu quero que vocês lembrem sobre respeito, eu quero que vocês lembrem sobre sonhar, sabe? Então, assim, a gente utiliza da dança para que eles alcancem coisas. E eu acho que a gente tá conseguindo. Talvez é um trabalhinho de formiguinha, talvez eu nem vou ver. Na verdade, é certeza. Às vezes a gente nem vê, né? Tudo isso que a gente tá plantando. Igual no Jardim São José mesmo, né? Que é essa região que é onde eu moro e tô dando aula. A Fundais voltou setembro do ano passado. Setembro ou agosto? Setembro, acho que foi, do ano passado. Então, ainda as crianças estão entrando, estão entendendo, a comunidade está entendendo o que é ter de novo um espaço ali onde que essas crianças vão ter acesso à cultura e tudo mais. Então as crianças estão começando a entender. Então a gente não vai ver aquela população ali preparada. Eu, pelo menos, acho que não vou ver, sabe? Então é um trabalho que a gente está plantando agora para quando Eu, florescer. eu acho que qualquer movimento que a gente faz para um bem da sociedade, a gente não, dificilmente a gente vai colher isso. Uhum, Principalmente em uma comunidade onde tem muitos percalços, né? Eu uhum, ainda moro lá também uhum. e vejo que lá precisa muito disso. Precisa de Sim. mais coisas de arte e cultura, de uma forma mais terapêutica, sabe? Uhum. Que, pô, só pelo pouco que a gente conversou aqui, eu já vi que você faz isso lá, sabe? A gente tenta. Pô, Quando a gente abriu o Centro de Artes, né? Foi porque o Júlio, ele sempre morou nessa região, né? É, desde quando ele nasceu. E lá, até então, era roça, né? Porque era um bairro afastado de terra, então, assim, era roça. E aí, quando criou o Jardim São José 2, que daí juntaram várias comunidades, várias favelas, juntaram lá naquela região, e aí mudou de roça para bairro, o bairro desfavelado, o bairro perigoso, o bairro do é, tráfico, o bairro. Então, assim, era só as mazelas. E aí, na adolescência ainda, o Júlio criou o Festival Saudosa Maloca. Um dia ele vai vir aqui, ó, eu já dando o gancho já. Você pode trazer ele que ele fala com mais tá propriedade mais sobre que isso. convidado. Ele fala com mais propriedade sobre isso. Mas aí, e é muito doido isso, né? Que a gente fala sobre a nossa realidade. A gente tem a mesma idade. Ele é de abril, eu sou de setembro. Nós dois temos 28 anos. E quando eu tinha 15 anos, eu fui pro Festival de Joinville. Fui dançar no Festival de Joinville. Quando ele tinha 15 Que anos, responsa, hein? Que é difícil foi. pra caramba pra ir lá. Foi, né? E foi muito legal, inclusive. Mas assim, olha o acesso que eu tinha. Eu não tinha dinheiro, né? Eu sou a caçula de 4 filhos, né? Da nossa casa ali. E eu não tinha condições. Só que eu tinha um ponto de cultura a cada. Eu era rodeada de cultura ali. E aí minha mãe fazia nossa, todos os esforços possíveis para que eu tivesse essas oportunidades. Então, com 15 anos, eu tava indo para lá. Com 15 anos, o Júlio tava começando a ir para eventos culturais para conhecer alguma coisa de cultura, porque no bairro dele não tinha. É totalmente diferente nossa realidade nesse quesito, né? O Júlio até nessa idade ele ainda era o filho único, mas você vê como essa questão territorial faz diferença. E aí, como ele foi buscar, ele falou, agora tá na hora de eu trazer. E aí ele fez o Festival Saudosa Maloca, quando ele tinha 16 anos. Olha Ele só. fez um festival. Quando ele tinha 16 anos, ele fez um festival lá no bairro mesmo. E isso continuou por 4 anos consecutivos. E aí depois, em 2016, eu comecei a me relacionar com ele. E aí eu comecei a contribuir também nesse festival. E aí quando a gente decidiu abrir o Centro de Artes, foi para dar continuidade nesse trabalho que ele já tinha começado e que eu já tinha vontade. Eu já era professora, eu já queria trabalhar com dança, eu já queria, né, trazer esse olhar mais acadêmico até para lugares onde as pessoas não tinham acesso. Porque é isso, você vai ver uma menininha preta ali de 5 anos, ela vai achar que ela não pode ser bailarina, porque bailarina é coisa de menina branca rica. Você vê o balé clássico, quando você pensa em balé clássico, qualquer pessoa, você pensar em balé clássico, você vai imaginar uma menina super magra, branca, do cabelo liso. Então, eu queria mudar essa chavinha. Não, você pode ser bailarina, sabe? Vocês podem ser bailarinos, tem muitos meninos talentosos, né? É uma briga diferente, né, ali, questão social ali, na familiar, mas tem muitos meninos talentosos, sabe? E aí, eu tinha essa ideia e ele tinha essa vontade. O Festival Saudosa Maloca até então parou, depois que eu engravidei.
E a gente queria voltar de alguma forma. Daí a gente criou o Centro de Artes, Ritmo e Poesia, que bem referência do nome rap, né? Centro de Artes, Ritmo e Poesia, que é onde a gente levou por 2 anos, a gente conseguiu fazer um espaço físico ali, né? Que daí a gente levava as aulas pra molecada ali da região, pra molecada, pros pequenininhos, pros adultos também, era pra todas as faixas etárias. Só que a gente cobrava mensalidade. Então era uma coisa que as pessoas tinham que ter um investimento ali. E era muito complicado, porque assim, eu tinha que manter o espaço, né? Eu tinha que manter o espaço físico, então eu tinha que pagar aluguel, eu tinha que pagar conta, tinha que pagar as professoras que tinha outros professores que davam aula lá também. Só que eu não queria cobrar a mensalidade das pessoas. Porque, assim, cara, se eu moro no bairro periférico, eu quero que a pessoa tenha acesso. Como é que eu vou cobrar a mensalidade? Você entende como que é a Eu realidade da entendo. galera. E aí, assim, como que eu vou manter o lugar sem cobrar a mensalidade das pessoas? Então, a mensalidade, né, variava às vezes entre 60, 70, 80. E a pessoa, era R$ 80, por exemplo, teve uma época. Aí a pessoa chegava e, mas eu não consigo, eu tenho R$ 20. Eu falava, então tá bom. Eu falava, então tá bom. Então tá. Fica aí com R$ 20. Então, foi difícil pra gente manter isso financeiramente falando, né? Em algum momento eu vou pegar pra falar mais sobre isso, mas a gente decidiu fechar esse espaço físico, porque eu percebi que eu estava trabalhando 24 horas, porque eu era a pessoa que fazia a administração do lugar, eu era a pessoa que fazia as redes sociais, eu era a professora, eu era a faxineira, eu era a pessoa que coletava, que chamava E pessoas, tinha um sabe? colchonete ali no cantinho, porque dormia ali Não, eu mesmo, né? dormia ali mesmo, então assim, e isso com um filho, assim, o meu filho tinha, acho que quando a gente abriu ele tinha 3 anos, sabe? Então assim, é muita coisa, nossa vida é uma loucura, 2 artistas, assim. E aí teve um momento que a gente decidiu, louco, né? Vamos viver só de arte. Vamos viver só de arte. É E aí, muita coisa pra assim, cabeça. muita coisa pra cabeça. Então, hoje em dia, a gente fechou o espaço físico do Centro de Artes, mas a ideia é que a gente continue circulando em lugares. E aí, o ano de 2024, a gente conseguiu ter um projeto aprovado também no Fundo Municipal de Cultura. E aí, foi uma coisa que custeou a gente também, a gente conseguiu disseminar a arte de certa forma. A gente tinha um espetáculo, né, que foi construído por mim e pela Ana Risada, que era a nossa professora de teatro. Então, eu, a Ana Risada e ele, a gente fez o projeto e foi circulando em várias escolas, em vários lugares. A gente foi na APAE, né, que é uma instituição PCD. A gente foi em vários lugares diferentes. Então, o Centro de Artes está vivo nessa forma. E falaram para mim esses dias, Dini, o Centro de Artes é você. Então, assim, aonde eu estiver, aonde o Júlio estiver, aonde a Ana estiver, vai estar existindo o Centro de Artes. Então, a ideia nossa era, a partir do ano passado, a gente tirar esse teor de ter que pagar mensalidade e montar turminhas em lugares para as pessoas terem, né, essas oportunidades. E aí, com os meus trabalhos, eu tô fazendo isso. Então, assim, não tô levando o nome de Centro de Artes, mas eu dou aula na Fundais, eu dou aula para as pessoas do Pinheirinho, eu já dei aula no Campo dos Alemães, eu dou aula em vários lugares diferentes. Então, o nosso principal objetivo, que era levar a arte e a cultura para as pessoas que não tinham acesso, tá acontecendo. Então, eu não vou ficar com esse preciosismo, né? Tanto que doeu. Imagine, a gente comprou um monte de coisa, colocou espelho, e colocou barra, comprou linóleo, pintou o espaço. Aí na hora que a gente foi desfazendo, tirando aquilo, né? Que daí foi aí que a gente firmou ainda mais nossa parceria com o Ponto de Cultura, porque a gente tirou as coisas de lá e deu tudo pro Ponto de Cultura, do Jongo. Que é um lugar que eu já trabalhava antes e continuo trabalhando e espero ficar o resto da vida lá. É, e aí a gente entendeu que eu poderia ficar ali com o nome, querendo manter um lugar físico, gastando dinheiro, precisando de dinheiro, sendo que eu poderia realizar o meu sonho de ensinar. O Júlio teria mais estabilidade também, de conseguir viver da arte, porque isso é uma coisa muito difícil. Eu acho que poucas pessoas falam também dessa dificuldade do homem que se dedica à família. Porque isso não tem que ser uma coisa que tem que ser, ele fez isso, mas isso é uma coisa que tem que ser notável, sabe? Como eu falei, não tenho propriedade para falar sobre isso, mas eu, como companheira, posso falar de quantas vezes ele se abdicou da arte para que eu pudesse viver da arte, sabe? Porque quando eu engravidei, ele e minha mãe ficaram assim, eu era um diamantezinho, assim. Eu já tinha 22 anos, mas para eles era assim, não, você não vai trabalhar, você não vai fazer nada. Então eu fiquei durante a minha gravidez, durante do primeiro ano de vida dele, do meu filho, sem fazer nada. Eu não fazia nada. Isso me deixou louca psicologicamente, me Eu deixou. imagino. Eu surtei, sim, literalmente surtei. Mas assim, por causa que eles queriam o meu bem-estar e o bem-estar do meu filho. E para isso, o Júlio não podia fazer arte mais, porque como é que você faz arte se você não ganha dinheiro? Como é que você sustenta uma mulher e um filho com arte? Não sustenta, não tem como. Não tem como, é utópico isso. Então, ele se afastou por muito tempo da arte. E aí, quando a gente abriu o Centro de Artes, foi uma forma de trazer ele para perto também de novo. E aí ele começou a dar aulas e tudo mais. Então, quando a gente foi desfazer, deu aquele sentimento de
nossa, será que a gente tá perdendo algo? Nossa, a gente batalhou tanto pra gente conseguir construir isso e a gente vai deixar, né? Mas aí eu entendi que paredes são paredes. Exatamente. Falei demais, né? Nossa, Não, eu falei que não, que não sabia o que ia falar, tô falando pra caramba. mas é isso. Ele é da dança também? Uh-uh. Ele é desenhista e MC. Nós Agora eu entendi nós somos porque. total o oposto. E agora eu entendi por que que você se desdenhou no É, desenho. e é como ele fala da dança. Ele fala que ele não dança nada e eu não desenho nada, cada um no seu quadrado. Mas ele dança, ele manda uns passinhos também. Pô, mas legal, ele é MC, Ele é ó. Já dá pra MC. apresentar os dois juntos. Já fizemos, inclusive. Que massa. Assim, quando eu comecei a ter acesso à cultura hip hop, a gente se conheceu por causa da cultura hip hop, né? E aí a gente produz junto, a gente já compôs junto, e enfim. Nossa casa é literalmente um meio totalmente cultural e É artístico. um ateliê. É um ateliê. É massa. Quando eu comecei com a dança de rua, era num centro comunitário que era um prédio abandonado, um lugar abandonado lá na região do Putim, que uma galerinha se juntou pra, tipo, pegar o aval da prefeitura pra poder usar aquilo ali. Só que era por tempo determinado, porque logo ia ser vendido o espaço e tal. Hoje é um lugar isolado, abandonado, passa os carros em volta assim, você vê só mato. Nem o prédio tem mais de pé. E a gente pagava uma mensalidade de R$ 2, que era pra manutenção do lugar, tipo, Uhum, limpeza, essas coisas. E é isso. A gente precisa de arte nas regiões. uhum, Porque o acesso a qualquer outra coisa é muito difícil. Eu digo assim, uma escola boa que eu digo, eu não tô desmerecendo porque eu falo porque a minha irmã trabalha na área da educação há muitos anos. uhum. Ela deu aula lá no Pianinhos Palmares até, e a gente troca muita figurinha sobre. E assim, tem muitos profissionais que se dedicam muito nas escolas. Só que a escola é sucateada, tem sim alguns professores que não fazem um trabalho assim, é uma exceção, mas hospital, as UPAs da vida, essas coisas, é geralmente superlotado, é um trabalho sucateado. Então, a arte é difícil porque, infelizmente, a gente falta muito investimento para arte. Uhum. Mas nas comunidades tem muitos artistas Tem. escondidos ali, E sabe? é esse que é o ponto, assim, quanto existe preciosidades em cantinhos que as pessoas às vezes nem sabem, assim, e nem enxergam. Às vezes os pais nem sabem, sabe? E outra coisa também são quantos tem artistas adultos que simplesmente se afastaram disso porque a vida fez com que se afastasse, E sabe? daí você fica tipo assim, eu vou voltar, mas lá pra frente. Eu Uhum, falo por mim. uhum, sim. E, E é muito doido esse trabalho, né? Porque você, no meu trabalho mesmo como professora, eu tento fazer ao máximo de trazer os pais também. Então, assim, de fazer com que os pais sonhem também, que os pais lembrem, principalmente mães, né? São muitas mães, a maioria é mãe solo dos lugares que eu trabalho. E aí, nossa, quantas vezes já não falei, vem aqui fazer uma aula comigo. Ah, tem tempo pra essas coisas não. Ah, mas já tô velha pra essas coisas. Então, assim, as pessoas, elas esquecem de sonhar. Então, é aquilo que eu falei, daqui a 5, 10, 15 anos, não sei como é que os alunos vão estar. Mas que eles tentem lembrar pelo menos um pouquinho que eu falo sobre isso pra eles. E eu converso muito com eles sobre a realidade, sabe? Eu não vou falar pra eles assim, sonha que você vai ter. Alguns não. Você pode sonhar, você pode fazer, você pode lutar 2, 3 vezes mais que a- você não vai ter. até porque é muito vago, né? Porque sonhar, todo mundo sonha. Uhum, Dependendo da realidade da vida, ele deixa de sonhar porque ele tá num dia que ele tá sendo minado de todos os lados. Então, mas uhum, sonhar, todo mundo sonha. uhum, Mas é legal esse negócio de levar os pais sobre. Eu vou colocar os pais, porque às vezes a mãe é solo, mas também às vezes não. Então, uhum, acho que todos eles têm que estar lá. uhum, Porque por mais que não vai seguir uma carreira na arte, mas pensa se o filho não vai sentir super orgulhoso e incentivado por estar uhum. fazendo junto com o pai ou com a mãe. Sim, Pô, então é massa pra caramba. E fora que é uma experiência que você não vai ter sempre, sabe? sim. Não, eu sei que sou suspeita em falar, né? Mas a arte em si, igual você tá falando da educação, da saúde, mas a arte, ela é muito curiosa porque ela trabalha tanto num lado profissional, num lado psicológico e num lado de lazer. Então, assim, só tem benefício, assim, não tem o que você vai perder com isso. Então, é uma coisa. E saudade, de saúde também. Então, Sobretudo. assim, e de saúde, sabe? Saúde física, saúde mental. Então, a arte, ela vai te levar tanto para um caminho de lazer, de você estar ali só curtindo, só trocando ideia com as pessoas, brincando, conversando. No caso das minhas aulas, né? Você vai estar movimentando o corpo. Ou você pode estar ali só para você não estar dentro de casa. Então você tem vários motivos do porquê fazer arte é importante, né? Eu acho que existem vários
várias pessoas que já falaram sobre isso, fica até meio que redundante, né? Mas é importante a gente falar do quanto que é necessário para uma criança, para um adolescente ter acesso a essas coisas, ao esporte também. O esporte é uma coisa que muda a vida de muita gente, sabe? Eu trabalho nas escolas e aí eu sempre pergunto, todas as aulas praticamente eu pergunto sobre o que a pessoa gosta de fazer e eu pergunto qual que é o sonho deles. E aí a maioria, o que gosta de fazer é ligado a esporte. E a maioria, o sonho é ligado a esporte. Então, assim, vamos colocar essa molecada pra praticar, sabe? É uma realidade de qualquer comunidade periférica, né? Uhum. Seja. Bom, eu não posso dizer por todas as meninas, mas assim, tem muitas meninas que vê o esporte também como um futuro de carreira. Uhum. Os meninos, a gente pode, 90% futebol. Quero ver pode, futebol. pode generalizar. Hoje a gente tá começando a ir pro basquete também, ainda bem. Mas assim, Verdade. Tem porque, bastante menino que gosta de basquete. porque os adultos e as comunidades que têm poderes aquisitivos Uhum. mina muito isso. Ele joga pra comunidade só esporte, é só esporte, serviço braçal e tudo mais. E tira da cabeça da molecada que você pode ser um doutor, você pode ser um advogado, você pode ser um, sei lá, qualquer cargo que você acha que é um cargo importante. Porque pra Uhum. mim todos os cargos são importantes. Uhum. E eu acho que a arte, por ela não ter um idioma, ela serve muito pra isso, sabe? Tipo, ela vai fazer sua mente funcionar, ficar tão em paz que você sabe que, tipo assim, pô, se eu consigo fazer isso aqui, eu posso fazer isso aqui também, sabe? Uhum. E tudo isso através da arte. Uhum. A arte é muito. Não, o que um aluno faz, por exemplo, na sala ali de teatro, por exemplo, ou de dança, de você ter que ir no meio de uma roda, fazer alguma coisa, ou falar alguma coisa, eu falo isso constantemente pra eles. Isso vai para vocês pra vida. Vocês vão ter que fazer entrevista de emprego. Vocês vão ter que estar à frente, às vezes, de pessoas. Você vai fazer uma faculdade. Então, assim, pode ser que você nunca mais dance. Mas essa atividade de você conseguir ficar em pé na frente de outra pessoa já tá te preparando pro seu futuro, sabe? E fora que isso também pode treinar te despertar até uma liderança. Uhum, Por você saber lidar em equipe. sim. Pô, só tem Só benefício. tem benefício. Vamos ser artista, gente. Vamos ser artista. Papais, mães, coloquem seus filhos para praticar. Hoje, você tá dando aulas, mas tem algum lugar assim que tipo assim, beleza, lá eu vou encontrar a Gleide. Eu Além dou do aula ponto de no ponto cultura. de cultura. No ponto de cultura do Jongo, mistura da raça. Lá eu dou as aulas de balé e jazz, né? Balé para crianças pequenininhas e jazz para todas as idades. Eu dou aula na Fundas, só que assim, lugares que as pessoas podem fazer aula é só lá, porque o restante é tudo alunos já fechado, né? No Entendi. caso da Fundas. A gente atende os alunos de certa escola. Então eu dou aula em escolas, várias, e na Fundaz e no ponto de cultura. E na Fundação Cultural também, em escolas através da Fundação Ah, Cultural. tá. Eu tô dando aula pra caramba. Graças a Jah. E a E mim. que assim continue. E tem, tipo, eu não vou fazer aquela pergunta, tipo, tem aquele aluno que te dá uma canseira, mas não, porque isso é sacanagem. Tem. Mas, isso é óbvio que tem. Mas, assim, aquela faixa etária, aquele grupo que te dá um certo, sem citar nomes ou de região, coisa assim, mas Uhum. que, tipo, pô, te dá mais vontade ainda de ir. Olha só Eu você não me posso colocando numa. faltar. Não, eu gosto muito de trabalhar com adolescente. Por incrível que pareça, assim, normalmente as pessoas não gostam, eu gosto muito de trabalhar com adolescente. Todo mundo, quase todo profissional que eu Quem, converso fala assim, ai, adolescente. Quem fala mal de adolescente é porque, sei lá, ele é muito das antigas. Porque, mano, adolescente ele só precisa de alguém que entenda eles, que Uhum. escute ele. Talvez seja porque eu sou, igual eu falei, eu sou muito. Talvez o hip hop talvez traz essa visão pra gente também, né? De juventude. É. Não tem a ver com idade, tem a ver com ser jovem, sabe? E é porque, assim, criança, eu gosto muito de criança, criança é muito puro, né? Só que criança é um trabalho muito mais de educação, de trazer a criança pra perto, fazer a criança ficar sentada, fazer a criança não correr, fazer. Então, adolescente, eu já consigo dar um papo mais reto, tipo. E aí, cara, o que você quer pro seu futuro? Porque daí você pode ter aquele momento de descontração, mas também você Uhum. pode puxar a orelha de vez em Aham. quando. Criança é um pouco mais delicado, então assim, eu sou muito mais sentimental com criança, de eu quero cuidar, quero. Então acaba que o lado técnico, por exemplo, se for pra ensinar uma aula de dança, é muito mais fácil eu ensinar dança para um adolescente e adulto do que para uma criança. A criança aprende muito mais rápido, mas até o momento que ela parar para entender que ela tem que aprender, é um processinho maior. Então, assim, eu trabalho com criança, gosto de trabalhar com criança, mas eu prefiro trabalhar a faixa etária assim de 9 a 14 anos. É uma idade que eu mais gosto de trabalhar, assim.
E sobre aluno que não gosta, é complicado. Todo lugar tem um aluno que sempre dá um, Não, mas aí é um um aluno, outro, aluno, não é um grupo, não é é um grupo. diferente. E o mais curioso é que esses alunos normalmente que dão muito trabalho são os que no final sente muita falta e que, tipo, te busca depois no final, sabe? Mas daí você já fala, ah, você não pensou nada do que eu falei, sai daqui. Mentira. Você dá aula para vários lugares aí, como você tá falando. Uhum, E uma coisa que eu gosto muito é de ver a apresentação, eu gostava muito de me apresentar. Eu presumo que você faz isso com a galera, né? uhum. Você põe eles para competir ou apresentação em alguns lugares aí? Sim, normalmente, né, os lugares têm espetáculo, né, de encerramento. Pelo menos no Ponto de Cultura, que é o lugar que eu já trabalho há mais tempo, a gente sempre faz. Nesses outros lugares, que é tipo escola, já é um pouco mais difícil, né? Porque Depende dos pais, da é, escola. e é uma coisa mais fechada. Mas a gente, por exemplo, agora abriu a inscrição do Fest Dança, que é o festival daqui de São José, né? Massa pra caramba, já me apresentei lá. Acho que faz nos últimos 5 anos eu tô apresentando diretão, assim. Apresentava muito na adolescência, e aí eu parei um tempinho. Então, sempre que eu posso, eu preparo algum trabalhinho. Não tenho nada em mente agora, mas eu tô querendo preparar alguma coisa pra me inscrever pra levar. Então, tem as apresentações que a gente faz desse jeito, né? Que são festivais, alguma coisa que a gente é chamada. E tem espetáculo de fim de ano. Massa. E aparecendo a apresentação, você liga nós lá que a Pode gente deixar. vai, a gente vai divulgar, vai tentar divulgar, claro, Uhum, e tentar aparecer também. Eu não posso dar certeza legal. porque minha vida é meio doida, mas eu gosto muito de arte, nossa, amo demais. Legal. Eu tô assim, que eu falei, lamentavelmente, né? Tô mais afastada do meu lado dançarina. E isso é uma coisa que eu fico triste, eu entendo, aceito, compreendo, mas eu não quero continuar assim. Porque é o que eu falei, quando você começa a trabalhar com isso, você tem que pôr comida na mesa, né? Então, sendo professora, eu recebo muito mais. Não que seja, eu recebo, parece que eu tô recebendo milhares, né? Mas assim, eu recebo mais do que se eu ficar esperando cair um trabalho como dançarina. Então eu acabo cuidando mais do meu lado professora. E aí eu sinto falta de ser aluna, por exemplo. Nossa, eu falo isso sempre. Eu sinto muita falta de ser aluna. De estar num lugar que eu não sei. Eu quero aprender algo novo. Eu quero, sei lá, tipo, aprender uma modalidade nova, conhecer pessoas novas. Então eu sinto muita falta disso. Então eu espero que esse ano eu consiga, é um dos meus planos. Todo ano eu falo, esse ano eu começo, esse ano eu começo. Porque parece até irônico, né? Eu trabalho com dança, mas eu sinto muita falta de dançar. Como aluna, sinto muita falta de estar ali fazendo uma aula, de estar apresentando. Então, quando eu pego para apresentar, são coisas específicas. Eu faço parte de dois grupos, duas companhias. A companhia Fusion Funk, que é do Osmar, do Sapinho, enfim, são várias pessoas. E o Jeff, que são os que começaram, né? E faço parte do Sanja Hip Hop, que é do Marcelo Bento. Essas duas companhias são companhias de pessoas que estão numa rotina que nem a minha, assim, são pessoas adultas que normalmente têm filho, já tem. Então a gente se encontra para coisas específicas, ensaia e apresenta. Só que faz tempo que a gente não tem apresentação. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tô nessas companhias, porque é o estilo de vida que me cabe, eu sinto falta de estar em lugares que eu consiga fazer aula constantemente e apresentar constantemente, sabe? Mas espero que esse ano a gente consiga uns projetos que tanto uma companhia quanto a outra a gente consiga ensaiar e ser remunerado para isso e representar. Afinal de contas, é o que a gente espera também, né? Ser remunerado por Ser aquilo que a gente remunerado. gosta. Isso aí é Aham. sonho de todo mundo e que eu acho que todo mundo merece, Sim. particularmente. Você meio que já respondeu, mas assim, entre o que você gosta mais, ser aluna ou ser professora? É difícil. São experiências ligeiramente diferentes, né? Depende muito da fase, assim. Eu sinto. Eu acho que a gente aprende a sentir prazer em ver o outro fazendo algo, sabe? Eu sinto muito prazer em dançar, em me apresentar, eu sinto saudade desse sentimento. Mas eu acredito que eu aprendi a gostar e a sentir prazer vendo eles fazendo também. Porque é muito louco você pegar uma pessoa que não fazia nada e de repente, nossa, é emocionante mesmo. Uma pessoa que, sei lá, você passa um movimento e a pessoa não acerta de jeito nenhum. Aí você faz uma aula, faz duas, faz três, faz quatro, faz cinco, faz seis, não acerta de jeito nenhum. Chega na 10ª aula, a pessoa fez. Fala, nossa, conseguiu! Ele conseguiu! Então, assim, isso é muito legal, você pegar a pessoa e fazer com que ela acredite nela mesma. Então, o meu lado professor hoje em dia tá falando mais alto de ter prazer nisso. Mas eu sinto. Mas o bom também é que dá pra dançar só por dançar, né? Dá pra ir pra uma festa, dá pra ir pra uma balada.
Mas é diferente também. É diferente quando a gente dança. Eu falo que eu danço com meu CPF ou com meu CNPJ. Quando eu danço com meu CPF é uma coisa, isso é uma coisa que eu não tô conseguindo fazer, de certa forma, né? Quando eu vou pra um rolê ou outro, festa de família. E quando eu danço com meu CNPJ, que é ali fazer aula, participar, se preparar para um espetáculo, uma apresentação, é diferente. A galera, quando você tá em festa, assim, a galera sempre fala, vai lá, dá uma palhinha. Sempre, sempre. Isso te cansa, não? Nossa, cansa todo mundo saindo. Assim, é complicado porque tem vezes que a gente não tá afim. Tem vezes que a gente não tá afim. Assim, eu entendo, porque, querendo ou não, você é uma referência, né? Festa de família, por exemplo, qualquer coisa de dança que tem. Ah, porque é a Dini, porque é a Dini, porque é a Dini. Então, assim, você se torna referência naquilo. Mas tem vezes que eu tô muito quietinha, assim. Igual recentemente, nessa correria do carnaval, eu tava ficando muito cansada, porque a gente tava, cara, eu tava trabalhando muito com o carnaval. E aí, o Júlio, né, ele tava fazendo vários eventos nesse período de janeiro, fevereiro aqui. E aí, eu acompanhava ele, porque eu faço registro e tudo mais, eu faço a direção artística dele também. E aí, eu chegava nos eventos, só que, tipo assim, eu só queria fazer aquele trampinho e ficar quietinho. Todo mundo ficava, tipo, cadê a Dini no meio da pista? Cadê a Dini dançando? Eu não quero, hoje eu quero ficar só quietinha. Mas as pessoas respeitam também, porque normalmente a gente tá em meios artísticos, as pessoas entendem isso. Eu acho que é mais difícil quando tá no meio que não é artístico, tipo familiar, que daí todo mundo fica estranhando, né? Porque eu sou espoleta, eu sou. É, Daí porque quando você tá no meio da galera que é artista, você tá no meio dos seus. Tipo, Uhum. não tô dizendo que família não é. Mas, assim, você tá no meio É dos seus assim, que pessoas que entende, entendem. Aham. sabe? Faz muita diferença isso. Sim. Pô, saudade de Aham. dançar, gente. Então, bora voltar, ó, tá na hora. Me Tá falta na hora é de voltar. tempo, infelizmente. Mas Mas tem bastante ações que acontecendo, são legais, assim, igual tipo passinho. Esses passinhos charme, assim, né? eu Nossa, amo. tá numa movimentação muito legal, tá voltando com tudo, assim. Então eu vejo aqui em São José acontecendo, eu realmente não tenho tempo. Toda vez eu tento me organizar pra ir, eu não consigo, mas estão tendo vários E lugares que tá tendo essas. a minha esposa me mandou um negócio no Instagram outro dia, que o Digué já até falou quando a gente entrevistou ele, que é a escola de charme lá, tipo um treino de charme que tem lá no Centro da Juventude, toda Uhum. semana. Aham. Nossa, eu tô louco pra ir, cara, tô louco pra ir. Só que, pô, a gente Eu mora lá no Jardim também. São José, pra ir de ônibus até ali, e a gente tem uma Uhum. menininha pequenininha, aí então, tipo, isso demanda muito esforço pra gente. Aham. Mas eu sou, nossa. Eu lembro que a última vez que eu dancei mesmo, assim, tipo, pô, de me divertir pra caramba, foi uma vez que eu fui em Ubatuba, em 2023, num bar de um amigo meu, que eu fui um bartender convidado, e o convidado de fazer o som lá foi o KLJ. Pô, o cara deitando no som lá e o pessoal tentando fazer o passinho. Ah, não, sai fora. Daí eu já chegava com o cotovelo assim, sai fora. Aí eu e o Vitor, a gente começou a puxar os passinhos com a galera lá. Putz, me Uhum. acabei, cara. Não, e é Dançar é muito bom demais. gostoso, né? Dia seguinte, pra trabalhar de pé, o pé tava doendo pra caramba. Não, Mas é muito é, bom. é verdade. Gleidne, Jenny, enfim. Pra gente caminhar para um final, você gostaria de deixar algum recado, um abraço? Tipo, ó, você duvidou de mim, agora olha onde eu Dá um tô. salvão. Tá ligado? Não, enfim, o recado é seu. Aí, se você quiser olhar para sua câmera, se você Ok, sentir à vontade. tá bom. Vamos, deixa eu pensar. Não sei qual vai ser a faixa etária das pessoas que estão assistindo, mas se você é criança, adolescente, jovem, foca, persista, sonhe principalmente, porque, como eu disse aqui, a vida não vai ser fácil, vão ter várias coisas que vão fazer você desistir ou você desacreditar de si mesmo, mas bora. Se você já é mais velho, se você tem filho, se você pode proporcionar algo diferente para o seu filho, faça. E se você puder proporcionar algo diferente para você, faça. Não existe tempo de você pensar que não tem como mais, não cabe mais na minha rotina. A gente sempre consegue se adaptar. Então, para as pessoas que às vezes se afastam da arte, né? Eu peço que você pense um pouquinho nisso com mais carinho e volte. E para todo mundo que me apoiou, me apoia, tem tanta gente que eu queria ter falado já aqui, né? Mas se eu tô aqui hoje, né? Se eu conseguir chegar aqui hoje para poder fazer um podcast, falar com você sobre isso, é porque muitas pessoas acreditam em mim, muitas pessoas me apoiam. Eu sou felizarda de ter uma família que me apoia muito, mas assim, muito. Eu sou. Minha mãe fala que eu sou a estrelinha da casa, né? Eu sou a caçula e, nossa, eu dou um trabalho pra minha família que, olha, porque assim, tudo eles estão presentes. Inclusive, nesse do carnaval, praticamente minha família inteira foi desfilar no carnaval junto comigo. Nossa, que massa. Então, assim,
é diariamente, sabe? É um trabalho diário. Então, se hoje eu consigo falar sobre arte, eu tenho a paz de falar sobre arte, é porque a minha mãe fez um corre do caramba para que garantisse que eu conseguisse ter. Ó, querendo chorar, fala de família é outros 500, né? Mas assim, se hoje eu consigo estar à frente de uma câmera usando um microfone, foi porque a minha mãe sempre deixou muito claro que eu poderia ser o que eu quisesse, que eu conseguiria ter o que eu quisesse, sabe? E ela trabalhou muito para que eu e meus irmãos tivéssemos o nosso estilo de vida que a gente tem hoje. O meu pai, né, que me criou, também fortaleceu muito. Então, assim, eu tenho uma família que me apoia muito desde sempre. Então, se eu sou capaz de sonhar e de ir, voltar, eu sei que existe essa diferença também. Talvez eu tenha tanta paz de que fazer a loucura de largar tudo e vamos viver só de arte. Talvez porque eu tenho uma família ali, porque eu sei que eu tenho pra onde voltar. Eu vi isso nas redes sociais esses dias, né? Sobre. Ah, qualquer coisa se não der certo, você volta. Aí a postagem era voltar pra onde? Então, assim, eu tenho pra onde voltar. Eu tenho a quem recorrer. Então, meus irmãos, eles são muito presentes, meus sogros, eles contribuem muito no nosso estilo de vida. Para eu conseguir viver de arte hoje, é por causa que eles se abdicaram de muitas coisas. Então, para eu conseguir estar aqui agora, exatamente agora, é porque os meus sogros foram lá buscar o meu filho na escola e estão com ele. Então, para eu ter essa liberdade de fazer tudo isso que eu faço, é graças a outras pessoas também. E sem falar não só da família, mas de pessoas, amigos, colegas que acreditaram em mim, contratantes que me contratam e continuem contratando. E é isso. Bom, resumidamente é isso. Que massa. Eu só vou adaptar uma frase do Mano Brown, que eu já disse aqui algumas vezes. Vamos lembrar que a gente vive, que a gente tem a oportunidade de viver os sonhos dos nossos antepassados. Então não deixe a vida passar e, mano, vira artista, velho. Porque artista o ser humano mais livre do mundo é o artista. Todos somos, na verdade, né? Só deixar despertar. Deixar... Você tá entendendo, né? Todo mundo tem um pouco de arte lá dentro, muito. Só falta cultivar. Uhum. Gleidine, muito obrigado. Eu que agradeço o Foi um convite, de verdade. prazerzaço. Lamento que o Vitor não pôde estar aqui hoje, Infelizmente. mas a gente pode conversar em outros momentos também. E lamento a minha defasagem aqui, porque TDAH é complicado, viu? Mas Não, tá tudo certo. Obrigada, de verdade. é um Eu tava um prazerzaço. pouco nervosa e agora eu tô aqui à vontade. É bom saber disso, porque é esse o objetivo. Uhum. Muito Gente, obrigada. ó, forte abraço.